Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse momento de conversas significativas, onde hoje o nosso tema é um tema bem gostoso, porque é uma pergunta: como nutrirmos a nossa alma? Nutrição todo mundo gosta, a gente gosta de nutrir o corpo, né? Mas a alma também precisa de nutrição. Então, o tema de hoje é nós falarmos um pouco sobre esses pequenos segredos, né, de como é que a gente nutre a nossa alma, o que significa nutrir a alma, qual o alimento ideal para a alma, com que frequência devemos nutrir a alma, tem algum alimento que não seja bom para a alma? Parece até estranho falarmos desse jeito, né, porque parece que a gente está falando do corpo, parece que a gente está indo para uma nutricionista ou nutricionista e estamos dizendo o que eu como para o meu corpo ficar melhor, né? Para o corpo estar saudável. A alma faz a mesma pergunta. Ela também quer saber como eu me nutro para eu poder estar melhor. É uma pergunta que a gente pouco se faz, né? Nós, às vezes, entramos no modo automático e achamos que nutrição da alma é feita por alguns processos que a gente acredita sejam esses mesmos e não tem discussão. E eu quero hoje abrir um pouco esse, esse leque de possibilidades de nutrição da alma. A primeira pergunta que eu lanço é: que tipo de nutrição a nossa alma necessita? Uma boa pergunta. Se o corpo também, eu pergunto, que tipo de nutrição o corpo precisa? Precisa de vitaminas, precisa de gorduras, precisa de proteínas, precisa de carboidratos, para que então o corpo possa se construir melhor, né? A alma, do mesmo jeito, ela precisa de alguns componentes essenciais para que ela possa estar bem nutrida. E esses componentes eu busco dos escritos barrais. Os escritos barrais me inspiraram muito nessa pesquisa de hoje, de quais são os elementos nutrientes essenciais à alma. E para mim foi muito interessante fazer essa pesquisa, porque eu descobri coisas que eu não imaginava que eram esses elementos nutrientes essenciais, né? O primeiro elemento que é essencial para a gente é o conhecimento. E o conhecimento divino, o conhecimento do sagrado, o conhecimento do transcendente. Esse conhecimento, que não é o conhecimento da dimensão material, mas sim o conhecimento da dimensão espiritual, é o primeiro elemento nutriente que Bahá'u'lláh diz que ele é necessário para a construção de uma alma saudável, o conhecimento do divino. O segundo elemento é a aprovação de tudo que nós fazemos pela dimensão divina. Que interessante isso, né? Quer dizer, se eu tiver o conhecimento divino, mas se eu não coloco esse conhecimento em prática, ou seja, eu não tenho a aprovação, entendo a aprovação nesse sentido, né? Ou seja, o selo dizendo, ok, está legal, é isso mesmo, você está com o conhecimento certo. Se essa aprovação não existe, a nossa alma não se alimenta. E o terceiro elemento é o amor divino. Então, o conhecimento divino, a aprovação divina e o amor divino. Pensem esses três elementos como sendo aquela cadeia de proteínas, carboidratos, aquela cadeia de aminoácidos. Eu não sou nutricionista, aliás, abre parênteses, eu estou visitando uma nutricionista porque a minha glicose está alta, eu estou precisando baixá-la, então estou penando um pouco com isso. Ou seja, não alimentei meu corpo direito, né? E se a gente não alimenta o corpo direito, o corpo sofre. A alma é a mesma coisa. Se nós não colocarmos esses três componentes essenciais, o conhecimento divino, a aprovação divina e o amor divino, eu não construo, não constituo uma alma saudável. O que significa o conhecimento divino? É eu ter acesso a tudo aquilo que pertence à dimensão divina, dimensão do sagrado, o conhecimento do sagrado. Muitas vezes a gente pode achar que isso é uma tarefa para uma vida inteira, né? E sem dúvida o é. Mas ter acesso a esse portal do conhecimento
é o que está em jogo e é o que nós estamos sendo convidadas e convidados a fazermos, adentrarmos nesse oceano do conhecimento divino. Paulo, em um de seus escritos, Os Sete Vales, ele diz que o conhecimento é um ponto, os ignorantes o multiplicaram. Ou seja, o conhecimento é alguma coisa extremamente simples, aparentemente. Nós a complexizamos, nós o complexizamos. Por nossa pura ignorância. Porque se nós entendemos, temos acesso a esse portal do conhecimento divino, nós temos acesso a tudo aquilo que é ponto. O que é. Eu tenho acesso ao que é. Esse conhecimento divino eu obtenho através dos escritos sagrados. Eu posso pegar todo e qualquer escrito sagrado, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Bhagavad Gita, os Vedas, enfim, o Alcorão, o Kitab Ardas, que é o livro sacratíssimo Bahá'í, enfim, o que seja de escritura sagrada, daquelas que nós temos registradas e também aquelas que estão pouco registradas ou mal registradas. Muitas vezes esse conhecimento não está registrado em livros, mas está registrado em práticas, né? Nós temos esse legado, né, que vem através do conhecimento não registrado em escrita, mas registrado através de contos, de histórias, né, de certas práticas. Então, o conhecimento do sagrado que os indígenas têm acesso não é um conhecimento escrito, mas ele é tão válido quanto o conhecimento escrito. O conhecimento que vem a partir dos orixás, se eu pegar as religiões de matriz africana, que não tem essa tradição, tem a tradição da oralidade, mas não tem a tradição da escrita, eu também tenho acesso a esse portal. Então, por onde quer que eu faça o acesso, eu preciso ter acesso ao portal do conhecimento divino. O segundo elemento, que é ter a aprovação divina, ou seja, essa é um elemento que constitui a nossa nutrição do espírito, a nutrição da alma. É buscarmos agirmos de acordo com esse conhecimento adquirido. Isso nutre a nossa alma. Interessante, né? A obediência, seguir os ensinamentos, né? Fazer da prática a nossa vivência diária, cotidiana, ela se torna um elemento da nossa nutrição. Constrói as células, se a gente pode chamar assim, né? Não são células físicas, mas o que seria aquilo que constrói, que constitui a fortaleza da alma. E, por fim, o amor de Deus, ou seja, se eu tenho conhecimento e eu tenho aprovação, o caminho do amor se torna aberto. Eu começo a conhecer o amor a Deus, né? Se eu conheço o amor a Deus, o amor dele também me alcança. Isso também é outra coisa que Baha'u'lláh fala em seus escritos, né? Ama-me para que eu possa te amar. Ele fala em palavras ocultas, como se fosse a voz de Deus se expressando. Então, eu tenho conhecimento, eu tenho a aprovação porque eu ajo de acordo, aí eu tenho acesso ao amor. Eu amo e eu obtenho esse amor divino, que é o que alimenta a minha alma. Então, eu preciso dessas três coisas inicialmente, né? Se eu tenho essas três coisas, as dádivas divinas, diz Abdu'l-Bahá em uma de suas orações, Abdu'l-Bahá, o filho de Baha'u'lláh, ele diz: se você segue isso, as dádivas chegam. Então, é outro elemento de nutrição. O que são as dádivas divinas? É o amor divino, é a compaixão divina, a misericórdia divina, é a sabedoria divina. Todos isso são as dádivas divinas. A iluminação divina, o entendimento divino. Tudo que provém da dimensão do transcendente. Para muitos que estão me ouvindo, talvez tenham alguma dificuldade com esse conceito do divino, né? Utilize o conceito do transcendente, vale do mesmo jeito. Muitas vezes, e vocês vão ver mais adiante, eu tenho uma dificuldade com as escrituras sagradas. Não tem problema. Eu vou dar uma solução sobre os instrumentos que nos ajudam também a ter esse acesso. Eu trouxe um exemplo dentre tantos instrumentos existentes, né? O outro elemento que é fundamental para a nutrição da nossa alma
é a generosidade divina, é a misericórdia divina. Ou seja, misericórdia o que é? É eu receber aquilo que eu recebo não por mérito, mas sim por compaixão, né? Essa é a misericórdia divina. Nos dá sem que haja necessariamente merecimento. Ser generoso também é essa qualidade, né, que vem da dimensão do transcendente, que vem da dimensão do divino, que nos ajuda a construirmos a nossa fortaleza espiritual, a fortaleza da nossa alma. Então, até agora nós falamos de conhecimento, falamos de aprovação, falamos de amor, falamos dessas dádivas, o conjunto todo, mas estamos dando também o foco à generosidade, né? Então, esses alimentos, né, o alimento do amor, o alimento do conhecimento, o alimento da iluminação divina, é tudo aquilo que nós estamos buscando, né? Então, esse é o alimento que nós queremos. Isso é o que alimenta a nossa alma. Muito bem. Agora a pergunta é, onde eu encontro tal nutrição? Onde está isso? Essa nutrição aparece para mim aonde e como, né? Então, vamos também ver isso. Essa nutrição, ela, primeiramente, primordialmente, vem da oração. Se a alma quer ser alimentada, é a oração que a alimenta de forma primeira, primordial. Então, essa oração, essa comunhão com o divino, né? Essa conversa com o divino, é tudo aquilo que nós estamos buscando. Então, a oração é essa conexão, né? Os escritos Bahá'í dizem que o que melhor pode prover esse alimento espiritual é a oração, tá? Então, nós vemos que isso é o nosso primeiro passo. Eu estou vendo uma mãozinha levantada, mas eu vou pedir que no final nós façamos as intervenções, tá? Porque como a gente está seguindo um certo raciocínio e uma lógica, depois então a gente abre para troca de ideias, tá bom? Bom, o segundo elemento que nos ajuda na nutrição espiritual, primeiro sendo a oração, e essa oração pode ser, voltando então ao primeiro ainda, né? Essa oração ela pode ser uma oração revelada, que eu tenho de algum escrito sagrado. Essa oração pode ser uma forma poética de eu me comunicar com o transcendente. Essa oração pode ser uma forma pessoal que eu tenha de dialogar com o divino. É oração, é essa comunicação com o transcendente, a comunicação com o divino. O segundo instrumento é a meditação. Na oração eu peço, na oração eu dialogo, na meditação eu me silencio e eu busco ouvir a resposta. E a resposta que me vem na meditação é um elemento que nutre a minha alma. Falar sobre oração e meditação é tema para uma conversa per si, tá? Então, hoje eu não vou me aprofundar muito, mas lembrando, né, se nós falamos que queremos alcançar esses elementos nutrientes, eu alcanço esses elementos nutrientes através da oração, através da meditação e através de outros instrumentos que criam essa comunicação com o transcendente. Um deles é a música, por exemplo. Cada um escolhe a sua música. Eu vou ter a minha seleção de músicas que eu digo, essas me conectam com o transcendente, né? Não estou querendo fazer juízo de valor sobre nenhuma música. Então, cada um escolhe a sua. Diga, olha, eu consigo me conectar com o transcendente ouvindo um rock pauleira. Ótimo. Conecte-se. Se isso para você é o que faz a conexão com o transcendente, vamos lá, está valendo, né? Mas o interessante é que a música ela é tida como em várias, digamos, em várias percepções espirituais, né? Em vários escritos diferentes, a música aparece como uma escada que conecta o ser humano ao divino.
E não é por menos, nós sabemos que os nossos ancestrais, né, em vida tribal e até agora, por exemplo, os indígenas, né, é através da música que eles fazem a conexão. Né? Os tambores, os ritmos, né, os cânticos, e a música tem esse poder. Um outro instrumento de conexão com o divino, e daí a nutrição, nós estamos falando quais são os instrumentos de nutrição da nossa alma. Né? Então, se o primeiro é a oração, o segundo é a meditação, o terceiro, eu estou trazendo a música, um quarto, não o quarto, mas um quarto instrumento, por exemplo, é o jejum. Se eu me abstenho de alimento durante algumas horas, e se essa abstinência ela tem um significado espiritual para mim, essa abstinência é capaz de nutrir a minha alma. Interessante. O fato aparente, né, de nós deixarmos de comer não tem nenhum impacto sobre a alma, vai ter impacto sobre o corpo. Né? Muitos podem achar que o corpo pode fraquejar e tal. Mas o impacto sobre a alma não vem do fato de eu não estar me alimentando. Vem do fato de eu estar abrindo mão do alimento, me abnegando, me abstendo. É o sentimento por trás do jejum que faz isso. E nós vemos, então, que os grandes sábios, os grandes iluminados, né, eles sempre utilizaram o jejum como instrumento da sua nutrição espiritual, da nutrição da sua alma. Jesus fez isso no deserto, Moisés, Buda, Krishna, Bahá'u'lláh, todos eles, né? Todos os grandes santos manifestantes, conhecemos da história escrita, registrada, né? Mas vale também para outras culturas que não têm a tradição escrita como registro e têm a tradição oral. Mas o jejum, a abstinência, né? Afastar-se do mundo da matéria, é um instrumento de nutrição da alma. Muito bem. A outra pergunta que vem é igual a essa questão da nutrição do corpo. Né? Eu vou ao nutricionista e pergunto, ok, quais são os nutrientes essenciais para mim? Ele vai dizer, você comer proteína, carboidrato, etc, etc. Ok, como eu obtenho esses alimentos? Ele vai dizer, você vai conseguir isso comendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Até agora nós fizemos igualzinho. Né? O que eu preciso para nutrir minha alma? Para nutrir sua alma, você precisa conhecimento do divino, você precisa a aprovação do divino, já falamos sobre isso. Né? Você precisa do amor divino, conhecer esse amor divino e receber esse amor divino. Isso nutre a sua alma. Você precisa das dádivas, você precisa da generosidade. Né? E você precisa desse alimento do amor, que é o conjunto disso tudo. Isso são os elementos nutricionais essenciais. Onde você obtém isso? Igual o nutricionista do corpo físico, o nutricionista espiritual, que é o iluminado, são esses seres que na história humana nós tivemos conhecimento e acesso a eles e continuamos tendo. Eles dirão na oração, na meditação, no jejum, na música. Eu estenderia, essa lista é grande, na arte como um todo. A alma se nutre ao observar uma beleza de expressão artística, a alma se nutre ao ouvir uma poesia. Então, todas as expressões da arte, elas nos levam, nos conectam. São instrumentos que nos trazem esses elementos do conhecimento divino, do amor divino, etc., que já mencionamos. E aí a pergunta que a gente faz ao nutricionista é quantas vezes eu posso comer por dia? Né? O nutricionista vai dizer, olha, idealmente 3 vezes, mas fazendo pequenas refeições também nos intervalos. Né? Não fique sem comer ao longo do dia. E na dimensão espiritual, como é que eu faço? Como é que eu alimento minha alma? Quantas vezes ao dia? Pontualmente, eu obtenho essa informação, de novo, também dos escritos de Bahá'ís, ao menos 2 vezes ao dia. Pela manhã, quando eu acordo, ao entardecer ou à noite. Primeiro, buscar as energias do dia. Segundo, avaliar como eu me nutri ao longo do dia. Mas, ao longo do dia, eu perco a conexão com a nutrição da alma? Não, porque as suas ações
é que nutrem a sua alma. As ações são esses momentos de conexão com o transcendente. Ou seja, o ser espiritual não é aquele que reserva um dia da semana para um ato de devoção. O ser espiritual é aquele que todos os dias ele está em conexão com o transcendente, com o divino, escolhe, elege 2 momentos especiais para isso, e outros momentos ao longo do dia também, se assim o desejar, né? Mas que ao longo do dia ele faz a conexão com a dimensão transcendente, espiritual, divina, como queiram chamar, através das suas ações. São as nossas ações que são os momentos onde a gente coloca aquela aprovação, lembram? Que eu tinha falado logo no início, colocamos aquela aprovação em xeque, né? São os nossos atos que nos mostram isso. Porque se eu tenho conhecimento, mas eu não ajo, não há aprovação. E a construção de qualquer coisa depende desse decreto que vem da dimensão transcendente. Nada da dimensão contingente, que é a dimensão que nós vivemos, tem existência se não houver o decreto da permissão a partir da dimensão transcendente, da dimensão da espiritualidade, da dimensão do divino. Eu vou intercambiando esses termos porque eles são equivalentes, né? Muito bem. Aí nós chegamos a uma outra pergunta, que é a pergunta final. O que eu não devo comer? Né? Quando eu vou no nutrólogo, na nutróloga, no nutricionista, diz a lista de tudo que você tem que comer, né, para o seu corpo ficar bem. Mas eu tenho que perguntar também para a minha alma, para o nutricionista do espírito, o que me faz mal? Né? E o que nos faz mal, Baha'u'lláh diz, não presteis atenção aos modos e hábitos dos homens, dos seres humanos, né? Pois estes não podem nem nutrir-vos, nem saciar vossa fome. O que são os hábitos dos homens? É tudo aquilo que não está sob a iluminação do transcendente. Aqui, quando Baha'u'lláh se refere a homens, né, ele se refere à humanidade, né, o termo que ele utilizava na época, né? Então, os seres humanos, quando criam os seus próprios hábitos e costumes, né, e esses hábitos e costumes, eles não encontram guarita na dimensão do divino, na dimensão do transcendente, na dimensão do espiritual, melhor deixá-los de lado, porque esses vão prejudicar a sua alimentação espiritual. Querem alguns exemplos? Consumismo. O que o consumismo nutre a minha alma? São os hábitos dos homens. Você liga a televisão, você vai levar uma carga de informação consumista até dizer chega. Nós achamos que não levamos, mas você abre o seu Instagram, você está sob fogo cerrado do consumismo. Você abre o seu Facebook, idem, em todas as redes sociais, o consumismo é o que move, porque essas redes sociais existem para fazer dinheiro. Não existem para comunicar. Não existe esse pensamento ingênuo, inocente, né? Faz-se bilhões e bilhões e bilhões de dólares com essas redes sociais. O consumismo nos cerca de todos os lados. Esse é um dos hábitos, esse é uma dos modos, né, que o ser humano utiliza. Muito bem, que outro? O individualismo. Que outro? O egocentrismo. A lista é longa. Esses nos destroem a alma. Esses corroem os alimentos que nós estamos colocando à disposição da alma, porque eles são, de certa forma, como... Agora eu aprendi, porque eu falei para vocês que eu estou indo na nutricionista, né? Eu preciso dos antioxidantes, porque essa coisa oxida o alimento bom que está entrando dentro da minha alma, né? E eu preciso daquilo que seja o que dá uma dimensão maior à minha alma. Eu não posso perder essa dimensão. E eu perco essa dimensão se eu me entrego ao consumismo, se eu me entrego ao individualismo, se eu me entrego ao egoísmo, né? Que são muito sorrateiros. Eles vêm, de repente, e nos pegam sem que a gente tenha o entendimento que nós estamos sendo
somos postos a escanteio por essas forças, né? Então, essas dimensões do que é a vida e o mundo, né? Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que estar muito atentos, atentas, né? Para que isso não nos acometa, não nos impeça da boa nutrição, né? Em resumo, o corpo precisa ser bem nutrido, a alma também precisa ser bem nutrida, né? A nutrição do corpo segue as regras do mundo físico, a nutrição da alma segue as regras da dimensão espiritual. É isso. Obrigado.